galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa quarta aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a um processo que a gente estudou na aula passada, que é esse processo da formação humana, esse processo da formação histórica e também de como que as sociedades começam a se agrupar em comunidades, certo? Então, como os homens começam a se agrupar em comunidades. Isso é um grande marco para a nossa história da humanidade. Só que hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o tempo, sobre toda essa questão histórica e outros marcos de igual importância também para a nossa história, certo? Então a gente vai ver alguns marcos dentro desse processo da nossa história, principalmente nesse processo de formação humana e do tempo e da nossa história. Mas a gente vai também dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, porque também há marcos e acontecimentos importantes naquele processo da pré-história, certo? Principalmente naquele processo, como a gente vai observar na aula. Então vamos lá, observem aí. Mudanças na história. Diversos acontecimentos na história da humanidade foram responsáveis por mudanças no modo de vida da sociedade. A passagem do nomadismo para o sedentarismo, a migração do campo para a cidade, a industrialização, a evolução da medicina, influenciaram diretamente em como nossa sociedade vive atualmente. E aí tem uma imagem que é uma imagem muito famosa, que é da evolução do homem, certo? Dentro dessas nomenclaturas de espécies, cada um faz parte. Segundo a ciência, nós estamos dentro dessa última evolução do homem, que é o Homo sapiens sapiens. E aí, as outras, eu acho que o professor de ciências vai saber explicar melhor para você. Mas o que de fato é importante a gente entender é que a nossa história, a nossa história atual, o que a gente tem como história atual, ela só é possível de ser entendida através de acontecimentos e de processos históricos que aconteceram anteriormente, certo? Então, tudo que a gente tem na nossa sociedade hoje, se a gente parar para pensar tudo que está à nossa volta, a nossa história, ir para a escola, sentar, estudar, tudo isso tem origem direta nos primeiros processos de formação do homem, da sociedade, e de agrupamentos, e de conhecimentos, e de troca, e de comunicação. Então, tudo isso são acontecimentos bem marcantes e que fazem parte do nosso processo histórico. Como foi citado aí, a gente tem alguns exemplos, como a passagem do nomadismo para o sedentarismo, a criação da indústria, a evolução da medicina, tudo isso são marcos importantes para a nossa sociedade atual, porque sem esses marcos a gente não teria tantos avanços e tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta sabedoria, certo? Mas vamos lá, continuando. Ao longo do tempo, as artes também ajudaram a contar um pouco da nossa história. Desde os primeiros registros de arte rupestre, que são as pinturas nas cavernas, até a arte moderna, percebemos que em muitos casos os artistas contam um pouco daquele período histórico, seja nas pinturas, desenhos, cinema, teatro ou outras artes. Eles permitem a criação de novos pensamentos, através de suas formas, cores e imagens, e nos fazem ter novos questionamentos sobre o mundo. Então, todos esses desenhos, símbolos que eram feitos no período da pré-história por esses homens que ficam conhecidos como pinturas rupestres, não são pinturas aleatórias, certo? Essas pinturas elas contam um pouco da história, do processo, de tradições, de cultura daquele determinado povo. Então, não é feito de forma à toa e aleatória, é uma forma de comunicação também, certo? E aí, dentro desse processo que a gente vai entender um grande marco da nossa história, que é justamente nesse período que a gente viu na aula passada, que é o período paleolítico e neolítico. Então, vamos dar uma revisada. Observem aí. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa. Viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso, são chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito.
Os alimentos passaram a ser cozidos e assados, os homens puderam sobreviver em regiões frias e congeladas, ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Então, dentro desse processo, dentro desse processo do período paleolítico, a gente já tem um grande marco para a história da nossa humanidade, que é o surgimento do fogo, certo? O surgimento do fogo ele vai ser um fator muito importante e por isso vai ser um marco da nossa humanidade, porque é com o fogo que a gente usa para fabricar, para cozinhar, para fazer diversos coisas dentro do nosso cotidiano. Então, sem o fogo, muitas das coisas que a gente tem como avanço, como, enfim, como ciência, não existiriam. Porque o fogo foi muito importante naquele período e é muito importante ainda para a gente atualmente. Então, é um dos grandes marcos da nossa humanidade. E aí, nesse processo desses povos que não se agrupavam e eram nômades e se mudavam para outros territórios, a gente tem também outro marco da nossa história. Observem aí. As sociedades de agricultores e pastores, que é o sedentarismo. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais oferta de alimentação, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Então, dentro desse processo, a gente tem, desse processo do Neolítico, a gente já tem outro marco da nossa história, certo? Que é o agrupamento das pessoas em comunidades. Eles passaram a se agrupar em locais, em moradias fixas. Isso graças à chamada Revolução Agrícola, que também é outro marco para a história da nossa humanidade. Observem. Cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Isso a gente viu na aula passada, só relembrando, mas que é um marco também fundamental para essa aula. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios desapareceram e a carne tornou-se menos abundante, o que forçou os humanos a buscar outras fontes de alimento. Dessa forma, foi desenvolvida a técnica da agricultura, e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais como cachorros, cabras, ovelhas e bois. Acreditava-se, inclusive, que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Então, essa revolução agrícola, certo? Esse surgimento da agricultura, do plantio, é outro marco também para a história da nossa humanidade. Porque é só entender que esse processo de plantar, de colher e de comer é o processo que a gente tem atualmente, certo? De onde que vem o arroz que a gente come, de onde que vem o feijão que a gente come, o café que a gente bebe, tudo desse plantio, desse cuidado que planta, colhe, enfim, aí o processo vai ser individual para cada produto, mas o surgimento da agricultura é um marco para a nossa humanidade até atualmente, certo? A gente tem isso como impacto na nossa sociedade atualmente. E aí vamos ver lá outro marco importante da nossa história. A criação da indústria. Quase tudo que o homem moderno consome ou utiliza, desde os alimentos e mesmo os utensílios em que são preparados e servidos, passa por algum processo de industrialização. O progresso da indústria, paralelo ao da ciência e da tecnologia, dá a medida da riqueza material de um país. Denomina-se indústria o conjunto de atividades produtivas que o homem realiza, de modo organizado, com a ajuda de máquinas e ferramentas. Dentro dessa ampla definição se enquadram os mais diversos afazeres em diferentes lugares e épocas. E aí tem uma foto de diversos carros agrupados que fazem parte de uma fábrica, certo? Acabaram de serem produzidos. Então, gente, a criação da indústria vai ser outro marco de igual importância para a nossa humanidade, certo? Porque é através dessa criação da indústria que a gente vai ter a mecanização, por exemplo, do trabalho, acelerar o processo também de trabalho. A gente vai ter mais facilidade dentro desses aspectos. Então,
toda essa criação da indústria, e lógico que a gente não está aqui para debater especificamente cada fase, a Revolução Industrial, todas as fases dela, mas para a gente entender que a criação da indústria é um marco muito importante na nossa humanidade. Antes, as máquinas que eram a vapor, que eram de tecer, então que era um trabalho dificultuoso, os humanos tinham que manipular. Hoje em dia, as máquinas conseguem se agrupar e fazer sozinho. Então, nem discutindo esse processo, se é uma coisa boa, se não é, se tem prejuízos ou não, mas a criação da indústria é sim um grande marco na nossa história, certo? Então, observem aí, ó. De modo geral, toda atividade coletiva que consiste em transformar matérias-primas em bens de consumo ou de produção com auxílio de máquinas é industrial. Então, basicamente, todo o processo de transformar objetos ou transformar matéria-prima em algo que vá ser consumido, vá ser utilizado, é um processo industrial, certo? Então, esse surgimento é muito importante, é um marco muito fundamental na história da nossa humanidade. Então, é claro que existem diversos outros marcos, mas a gente não tem como debatê-los todos aqui nessa aula. Então, para a gente tentar melhor fixar esses marcos, esses acontecimentos que a gente viu sobre o tempo e a história na aula de hoje, a gente vai fazer uma atividadezinha básica e rápida para a gente melhor fixar o conteúdo, certo? Então vamos lá, observem a primeira questão. Sobre a sedentarização dos grupos neolíticos, é correto afirmar que, então, sobre esse processo de sedentarismo, esse rompimento com o nomadismo e o surgimento do sedentarismo, é correto afirmar que, letra A, intensificou as movimentações dos neolíticos em busca de caça e pesca, não teve nenhum efeito para a vida do ser humano primitivo, propiciou o surgimento da agricultura e do cuidado com a terra, não obteve êxito e os humanos primitivos voltaram para as cavernas. Então, qual que é a alternativa correta? Vamos lá para a resposta. A alternativa correta é a letra C, certo? Então, o processo de sedentarização dos grupos neolíticos possibilitou o surgimento da agricultura e do cuidado com a terra. Então, é a alternativa correta porque é justamente esse marco que a gente viu, que é quando as comunidades começam a ser formadas através do surgimento da agricultura, certo? Vamos lá para a segunda questão. Ao fixarem-se em um único lugar, os grupos humanos atravessaram um período de intensas mudanças, como a letra A, descoberta do fogo, B, revolução agrícola, C, divisão igualitária dos bens do grupo, ou D, caça e pesca. Então, qual que é essa mudança que foi possibilitada a partir de que os homens começaram a se fixar em um único lugar, certo? A descoberta do fogo, a revolução agrícola, a divisão igualitária dos bens do grupo ou a caça e a pesca. Então vamos lá. A alternativa correta, tá bem fácil essa questão, hein, gente? A alternativa correta é a letra B, certo? Esse processo de fixar em determinado local possibilitou a revolução agrícola, certo? Que é esse surgimento da agricultura. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa e quais aulas vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Então, a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!